Eu acho que é um segundo tempo de melhora, mas no saldo, se você pegar essas 3 partidas do Brasileiro em que o Flamengo não venceu, São o as 3 saldo últimas, são, né? são as 3 últimas, Palmeiras, Botafogo e hoje. Aliás, o Flamengo ainda não venceu em Bragança na era Red Bull, né? São partidas em que o saldo é abaixo do que se espera. O Flamengo, nesse momento, você pode dizer se jogou bem, se jogou mais ou menos hoje no segundo tempo, ok. No todo, na análise total do trabalho pós-campeonato carioca, é um Flamengo que ainda está abaixo do que pode render, claramente. Acho que não é novidade o Flamengo não jogar bem em Bragança, né? Esse é um ponto, não é novidade, ok. Mas eu acho que foi um Flamengo, pelo menos, principalmente no primeiro tempo, que repetiu muito o que a gente vem falando do Flamengo nos outros jogos. De muita ligação direta, de você não usar basicamente o meio-campo. E assim, o Formiga tava com a gente na semana passada, será? No Botafogo, tava, né? Botafogo tava. O Formiga tava falando sobre ter uma vontade, uma ideia, enfim, dos próprios jogadores de fazerem isso muito mais do que da comissão técnica. Porque, de fato, assim, não é uma característica dos times do Tite, mas é só o que esse Flamengo faz. A gente não consegue ver outra coisa. Os times do Tite normalmente têm muita posse de bola, né? E o Flamengo, basicamente, não consegue ficar com a bola, né? E esse não ficar com a bola passa por uma saída de trás, que até hoje não é uma saída segura, uma saída produtiva, não é uma saída eficiente. Ao não ser eficiente, ao não ser eficiente, se torna insegura, e ao ser insegura, a ligação direta acaba sendo um recurso que os jogadores acabam encontrando. Se o Tite está participando disso... Mas é uma ideia? Um recurso... Dos jogadores, estou dizendo, né? Não, então, passa a ser... Eu vou porque trocar a palavra recurso, que acho que a palavra... a possibilidade de um passe para sair eu não sei se jogando tem. De trás e não fazem esse passe. Vou trocar a palavra recurso, porque acho que a palavra recurso tem um viés positivo. Vira uma alternativa. Uma alternativa talvez para a falta de ideias. Para a falta de... Exatamente. Porque Talvez assim, quando você faz a saída de trás e você não tem segurança, você começa a falar, é melhor afastar a bola daqui. E aí vira alternativa. Acho que é isso. Onde isso está acontecendo, o Tite precisa identificar. E os jogadores, né? Porque assim, isso tem acontecido demais. O fato do gol ter saído numa bola longa, mas tem um outro perfil de bola longa, né? Total. Já é o De La Cruz no campo de ataque, sem pressão, sem medo. Ele olhou e falou, olha, tem o Bruno Henrique ganhando ali, vou tentar botar lá, e acertou, porque é um grande jogador. Jogada. Exatamente. Não é a única alternativa, né? Ou não é uma fuga, entre aspas. Não, eu acho que assim, vários times a gente já viu sendo campeões, ou enfim, fazendo bons jogos, usando a bola longa. É uma alternativa, pode ser um recurso, mas um recurso que você vê a ideia. Tá claro que aquilo é uma ideia de jogo. O meu ponto é que do Flamengo não parece ser uma ideia de jogo. Parece ser não tô achando alternativa, deixa eu chutar essa bola aqui. Não tem o resto. O chutar é o início e o resto não tá trabalhado, parece. E tem um ponto que complementa esse teu ponto, né? O estranhamento que o uso dessa alternativa, o uso excessivo dessa alternativa provoca quando a gente olha a qualidade que esse elenco tem. Total. Né? Quando a gente vê o que o Tite tem nas mãos, o que seria, e a gente imagina, idealiza o que seria possível fazer com as opções que o Tite tem. E às vezes você tem ausências, por exemplo, uma ausência de um Arrascaeta é algo que pesa, impacta diretamente nisso, mas às vezes tem decisões do Tite. Por exemplo, no jogo da quarta-feira, o Tite opta por jogo contra o Manaus da Copa do Brasil. O Tite coloca o Gabigol em campo no segundo tempo e ele admite que tem um erro de colocar o Gabigol tanto tempo em campo, mas tem um outro erro nisso aí, que é tirar o De La Cruz. Você já não tinha o Arrascaeta machucado, você não tinha o De La Cruz, qual era o sentido de você ter Gabigol e Pedro na frente? Quem os municiaria? Quem faria a bola chegar? Tanto que hoje quem faz a jogada do gol, quem faz a bola chegar no Bruno Henrique é o De La Cruz, que é um dos poucos hoje que consegue fazer minimamente esse papel. Então, acho que temos um grande problema de falta de ideias hoje, de falta de repertório no Flamengo. E esse é o ponto central da cobrança. É a qualidade que o elenco oferece ao Tite. E outra, aí também a gente pode discutir a proposta, tá? Está sendo efetivo dentro da proposta? Essa proposta está fazendo sentido? Essa proposta está fazendo o Flamengo chegar a algum resultado? Vamos imaginar que isso seja uma proposta, tá? Que não seja só uma alternativa à falta de ideias, que a ideia seja essa, a concepção de time seja essa.
Está funcionando? Não. Eu acho que os jogos estão mostrando que não está e o Flamengo está perdendo tempo, né? Porque a fase de grupos da Libertadores já está na metade. Olha quantos pontos perdidos no Brasileiro. 2 contra o Palmeiras, 3 contra o Botafogo, mais 2 hoje. São 7 pontos que o Flamengo já deixou escapar no campeonato difícil e olha que nem chegou à Copa América ainda, que vai tirar um monte de jogador por várias rodadas. Então o Tite precisa urgentemente corrigir a rota e parece que ele não parece estar perto disso nesse momento. Eu acho que é isso que pode deixar o rubro-negro um pouquinho mais angustiado agora. Olhando a tabela de classificação, acho que não dá desespero em ninguém, porque o Flamengo tá na 4ª colocação, então, assim, mas ainda é o início da rodada, e acho que nesse início você não vai ter também grande distância, porque a gente tá no início do Campeonato Brasileiro. De um cenário assim de planejar o campeonato, esse empate não tem nenhum problema, né? Empatar em Bragança, em tese. O Flamengo, no ano passado, foi lá, tomou 4, poderia ter tomado 8, que não seria nenhum exagero. Então, assim, do ponto de vista de campeonato, não é nenhum problema empatar em Bragança. Talvez, se você fizesse lá uma classificação projetada, eu acho que talvez a comissão técnica do Flamengo colocasse empate nesse jogo. Acho que a questão é os erros que continuam acontecendo, né? Por exemplo, o Flamengo os mesmos, né? O Flamengo ficou 60 minutos com jogadores abertos, e nada contra os jogadores ficar aberto, muito pelo contrário, tem que ficar aberto mesmo, porque você tem que abrir o campo, ainda mais num cenário de futebol com muita gente socada na faixa central, mas o aberto, nesse momento, está entendido como isolado. Né? Então, assim, você não tem lateral passando, você não tem jogador do meio encostando ali para tabelar. Isso continua. O Flamengo no primeiro tempo tem. Os melhores momentos aí são muito precisos. Os nossos melhores momentos. A finalização do Pedro logo no comecinho, que ele traz para dentro, bate e o Cleiton faz uma defesa ok. E a cabeçada do De La Cruz, que a bola vai na rede por cima, aos 36 e tal, quase 37. Foi isso o Flamengo no primeiro tempo. E aí eu volto a bater na tecla que eu falei isso no... Quando eu falei isso? A gente faz no de placa, no de placa. Falei isso no de placa. Falei isso no de placa. Do seu canal. Falei isso no de placa. O Flamengo do Tite, ele tem algo que nem os piores Flamengos tiveram, que é não conseguir criar chance de gol. Não, tira aí esses 30 minutos finais, ok? Esses 30 minutos finais foi um outro cenário, mas o Flamengo ficou 1 hora sem criar chance de gol. E a bola na trave do De La Cruz, esse lance aí. Esse lance não é um lance criado pelo Flamengo, né? É um contra-ataque que o Pedro é espetacular fazendo essa preparação e ele tirou do Cartola uma bola espetada para gerar um contra-ataque. Não é uma chance que você fala assim, o time vai criar. Esse é um problema claro do Tite. E o Eduardo Santos, zagueiro do Red Bull Bragantino, vai dar um bote completamente despropositado, né? O bote que o zagueiro dá. Mas enfim... Isso é um problema grave do time do Tite. Nem o time do Paulo Souza, nem o time do Vitor Pereira, nem o time do Sampaoli, nem o time de ninguém tinha dificuldade com esse grupo de jogadores, muito parecido, um pouquinho diferente, mas os que não estão hoje, os que estavam antes eram tão bons quanto ou melhores. Nenhum desses, que eram times desequilibrados, que eram times completamente fragilizados... Eles tinham dificuldade para criar chance. Eu acho que aí é um ponto. Que de repente tem uma decepção com o trabalho do Tite de alguma forma. E que acho que essa decepção começa a aparecer muito mais agora do que a gente viu em qualquer outro momento da temporada. Porque eu acho que com o Tite se sabia que o Flamengo provavelmente não criaria tantas chances quanto criou com outros técnicos. Mas teria uma segurança defensiva. Seria um time mais equilibrado. Que é justamente o que se falava que os outros times do Flamengo, esses todos que você citou aí, que criavam muitas chances, não era. O que eu acho é que agora o Flamengo não tá conseguindo fazer nenhuma coisa nem outra. Nenhuma coisa nem outra. Né? Exatamente. Esse é um problema. O Flamengo não virou. E aí Essa é a decepção, eu acho. E aí hoje a gente pode abrir a boca para dizer que acabou a ilusão do Campeonato Estadual. Hoje nós podemos dizer sem nenhum medo. Acabou a ilusão do Campeonato Estadual. O Flamengo que não levou o gol com o Tite no Campeonato Estadual, essa ilusão acabou. Perfeito? Hoje, quem quer atacar o Flamengo, ataca. Hoje, quem quer atacar o Flamengo, consegue. O Milionários atacou com 1 a menos, o Palestino no segundo tempo atacou, o Atlético Goianiense atacou demais com 1 a menos. Então, assim, a ilusão do Flamengo sólido e tudo, acabou, não existe.
Não existe. Ela ficou na ilusão no mundo à parte chamado Campeonato Estadual, em que você bota um time com um orçamento de 1 bilhão para jogar contra times sem série. Perfeito? Acho que esse paradigma que só acontece no futebol brasileiro, eu acho que em nenhum lugar do mundo, atenção que eu vou falar, nenhum lugar do mundo, um time com o poderio do Flamengo joga 10 vezes contra times sem divisão. Porque na Inglaterra, você pode cair sorteado numa Copa da Inglaterra para jogar contra o time da 6ª divisão, para jogar contra um time semi-profissional. Pode acontecer, mas você joga um jogo. Se por um acaso você for sorteado, você joga 2. Times como o Flamengo jogam 12. Não, e tem 11. Ponto. Se a gente projetar para a faixa de calendário, o Flamengo joga esses 9, 10 jogos contra alguns times até sem série antes de começar a Liga Nacional, no período da preparação para a Liga Nacional. Aí o Vitor citou os ingleses aqui. Antes de começar a Liga Nacional na Inglaterra, o Arsenal está viajando para outro continente para fazer jogo de preparação com o Real Madrid, com a Inter de Milão, com o Chelsea. E aqui, a gente chega no Campeonato Brasileiro achando, nossa, perfeito, time que não toma gol, defesa sólida. A gente não tem uma base consistente para analisar. É um castelo de cartas. É um castelo de cartas. Firme então, assim, nada. Hoje a gente pode dizer com toda... Eu ainda segurei um pouquinho pra gente poder ter uma margem mais, né? Maior. Mas depois a gente já tem 5 do Brasileiro, 3 da Libertadores. Já são 8 jogos. E mais um de Copa do Brasil. Nesse 5 do Brasileiro, marcou 5 gols, tomou 5. Exatamente. Então você já tem. Hoje a gente pode dizer, a defesa do Tite, que não levava gol no estadual, era um castelo de cartas. Ponto. Então hoje, o time que quer atacar o Flamengo, ataca. Então hoje o Flamengo não produz na frente e o time do Flamengo não é sólido atrás. O Palestino não fez gol com o Flamengo por muito pouco, o Milionários empatou e poderia ter virado com 1 a menos, o Atlético Goianiense teve um pênalti e não fez, ia ter virado o jogo com 1 a menos, e quem mais? O São Paulo, em frangalhos, jogou 15 minutos, fez 1 e quase empatou o jogo. Quem mais? Vamos falando aí. O Botafogo, num jogo pouquíssimas chances, as 4 chances de gol foram do Botafogo. O último jogo. Foi Manaus. Foi Manaus. Esse o Flamengo não sofreu. O Manaus não teve nenhuma chance e uma arrancada do ponta pela esquerda só. Mas esse realmente não teve. Então, e hoje a mesma coisa. Hoje o Bragantino no primeiro tempo teve muito mais volume. Então isso é um ponto. Hoje o trabalho do Tite ele não é sólido defensivamente. E ele não cria jogada na frente. Aí você tem um problema. Aí você tem um problema. Aí eu acho que mora a maior decepção. Porque eu acho que tinha torcedor do Flamengo incomodado com a falta de equilíbrio dos outros times. E aí, quando vem o Tite, agora eu acho que vai pelo menos equilibrar a coisa. E não equilibra. E aí, Jorge, depois do jogo contra o Botafogo, da derrota do Flamengo pro Botafogo, a gente falava já sobre o questionamento que há o trabalho do Tite, porque no Maracanã, hoje a gente ouviu vaias da torcida do Flamengo lá no Nabi Abichedi, mas vaias pro time inteiro, porque foi no final do primeiro tempo, não dá pra saber especificamente pra quem foi, mas no Maracanã a gente já tinha ouvido vaias ao Tite, alguns gritos perdidos aqui e ali de burro, ei Tite, vai tomar suco de caju, como diz o Ricardinho. Uma segunda pergunta, por favor. Assim, que nota a gente consegue dar pro trabalho do Tite até aqui no Flamengo, Jorge? Não vai dar para dar uma nota muito generosa, não. Se a gente pegar o trabalho de 2023, quando o Tite chega, o time está em frangalhos, o time está correndo o risco de ficar fora até mesmo da Libertadores. Tite, pelo amor de Deus, chega, salva. O Flamengo termina razoavelmente bem o ano, mas o trabalho de 24, na comparação com o próprio trabalho do Tite de 23, ele é consideravelmente inferior. Eu acho que ele é uma nota... Caramba, uma nota 5, 5,5 em 24. Exclusivamente o trabalho de 2024. Isso. Porque é um time que não se defende tão bem quanto parecia, que estava pronto para se defender. E para atacar é uma dificuldade enorme. Você não consegue me dizer, ninguém consegue dizer, como o Flamengo ataca. Qual é o DNA? Qual é o desenho tático do Flamengo atacando? O Flamengo é o time do contra-ataque? O Flamengo é o time reativo? O Flamengo é o time que circula a bola no meio? Não tem. O Flamengo ainda não criou em 5 meses de temporada, um campeonato carioca poluindo grande parte disso, mas o Flamengo ainda não criou uma identidade ofensiva nas mãos do Tite. Não é que o Flamengo precise necessariamente, para ganhar todos os jogos, finalizar 25, 30 bolas por jogo. Não é isso. Não é isso. Vários times do Tite, times vencedores do Tite,
finalizavam pouco, mas finalizavam com eficiência, tinham clareza de como chegariam ao ataque. O Flamengo não tem essa clareza, não mostra essa clareza de como chegar ao ataque. Então eu acho que, cara, é difícil até chegar numa nota 6 o trabalho do Tite esse ano, difícil.